Hoje eu vou conversar com o Fio Calçado, ele atua como Global CTO no PicPay. Tudo bem, Fio? Obrigado aí por aceitar o convite. Opa, beleza. Obrigado, Edu. Obrigado por me ter aqui no seu podcast. Boa, vamos lá. Nosso papo hoje aqui vai ser sobre. Basicamente vai girar em torno, né, de uma palestra que você fez no evento Dev Leaders Conference, um evento organizado pela Lura e tal. Uma palestra muito, muito legal, que não tinha como eu não te convidar para bater esse papo aqui, né, para entender um pouco mais a fundo e tal. E só para dar uma ultra resumida do que eu entendi aqui, para a galera entender mais ou menos o que se passou na palestra de maneira geral, vou pedir para você contar um pouco mais, mas pela minha compreensão, você falou muito do que é um papel de uma liderança sênior numa empresa, né? Então, o que acontece quando a pessoa assume essa posição? Quais são as diferenças ali de uma posição de uma liderança mais, vamos dizer assim, mais próximo da equipe e tal? Então, essa foi a compreensão que eu entendi da palestra como um todo. Aí teve vários pontos ali que foram bem interessantes. Mas aí, até antes da gente começar, eu queria entender qual foi a sua motivação, assim, para dar essa palestra, qual a principal mensagem que você quis passar com aquela palestra? Isso é eu acho que também o que você falou, mas eu tentei no evento da Lura, lá no Dev Leaders, falar um pouco mais do ponto de vista prático das coisas, porque hoje em dia a gente tá vendo no Brasil, esse evento da Lura, inclusive, foi um exemplo disso, mas fora do Brasil está acontecendo um fenômeno muito grande de uma indústria surgindo ao redor de liderança de tecnologia, né, de gerência, engineering management, tech lead, seja lá o que você for, falar, e tem a parte de diretoria e parte executiva. E uma coisa que eu vejo muito em eventos desse tipo é que a gente acaba falando, parece muito, nossa, quando eu entrei em tecnologia, a gente ia ouvir palestra da Sun, no Sun Tech Days em São Paulo, e eles falavam muito das coisas por alto, né? Nossa, essa tecnologia aqui nova do Java vai salvar sua vida, mas ninguém te dava um exemplo de como aquilo ia salvar sua vida no dia a dia real. Era o famoso, tinha um exemplo do Java, era o Pet Store, Pet Shop, que era a aplicação de exemplo que todo mundo usava para tudo e não servia para porcaria nenhuma. Então eu acho que a gente acaba caindo muito nisso na parte de liderança e tecnologia ainda. Então eu queria dar um exemplo, uma coisa mais concreta para as pessoas. Apesar que é sempre um pouco mais difícil usar um exemplo muito concreto, né, porque acaba incluindo informação de empresa que você não quer ou não pode divulgar. Mas eu queria mais como a gente tem palestras hoje em dia, onde eu venho uma palestra técnica, eu vou te dizer como é que eu implementei o sistema XYZ da empresa, plá, 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 e não essa coisa mais genérica e abstrata. Então foi bem essa ideia da palestra lá, e é um pouquinho do que eu tenho pesquisado bastante. Infelizmente não tenho escrito muito nos últimos anos, porque está complicado de tempo. Mas é uma área que eu acho que tem uma carência grande. É um nicho também, né? Especialmente as pessoas que gostam dessa área, querem desenvolver conteúdo e continuar. Então, o podcast sendo um exemplo disso. Tem um nicho grande aí e uma necessidade enorme que só vai piorar. Hoje a gente está aqui gravando o podcast numa semana que eu acho que foi o banho de sangue da indústria de tecnologia recente, onde 5 empresas diferentes, grandes, anunciaram layoffs. E você imagina, quem ficou vai ter que trabalhar muito mais com muito menos gente. E daí é o tipo de coisa que ter uma estrutura, um framework de liderança e um entendimento melhor do que está fazendo e não só ser o gerente, sei lá, o gerente mais de estilo Homer Simpson, assim, consegue ajudar você bastante. Então essa foi por aí a ideia da palestra lá. Pô, interessante que, em termos de pegada, assim, de palestra e tal, o que você comentou é justamente o que eu curto, né? De ver palestras que são mais práticas, assim, de ver, putz, eu consigo pegar isso e amanhã aplicar no meu dia a dia, né? Então, até quando eu tô dando palestra, eu gosto de trazer algo assim pra galera ali. E, continuando aqui, eu queria entender, até antes da gente entrar no assunto também, como é que foi o seu crescimento assim nessa trilha de líder, né? Até você se tornar um líder sênior, enfim, atingir a posição ali de CTO. Teve alguma coisa assim que você descobriu ao longo do caminho sobre carreira que ninguém te contou, assim? Como é que foi? É interessante essa. Eu acho que a maneira com que eu acabei parando em gerência é meio acidental. Eu sou ainda uma pessoa muito técnica, eu me considero um engenheiro acima de tudo, um desenvolvedor de software. E eu acabei aquele dilema que sempre acontece com todo mundo, que para você ter mais influência, estar mais perto de onde as coisas são definidas, você acaba, infelizmente, ainda tendo que ter um papel de gerência, muitas vezes. A gente fala de carreira Y, esse tipo de coisa, mas sabe-se que no frigir dos ovos as coisas funcionam um pouco diferente, especialmente para gerência um pouco mais sênior. Então eu já tinha, quando eu estava no Brasil ainda, eu coordenava alguns times. Meu time na Globo era o responsável pelo que hoje é o Globoplay, na época a gente chamava de Globo Vídeos.
foi o primeiro time a introduzir a agilidade na Globo.com, isso em 2005, 2006, alguma coisa assim. E a Globo virou um case na época, inclusive. Exatamente. Eu fui a pessoa que fez a inscrição no curso do Boris Gogler, lá, que era o curso de Scrum. Levei o Danilo Bardusco, o Marcelo Zambujo, Antônio Carlos, Silveira, que eram as pessoas que trabalhavam lá na parte de web media com a gente para fazer o curso, que acabou gerando essa mudança toda. Infelizmente eu não fiquei lá muito tempo para ver depois disso, fiquei acho que 6 meses depois eu acabei saindo do país, mas foi exatamente a movimentação que a gente fez lá. E na época eu tinha um time de, eu acho que eram 6 pessoas, que eu era o gestor desse time. E quando eu saí da Globo, eu fui virar consultor pela ThoughtWorks, que hoje em dia está em Brasil todo, mas na época nem tinha no Brasil. Eu fui para o meu primeiro país, né, pela ThoughtWorks, foi a Austrália. E eu virei basicamente desenvolvedor normal, né? Saí dessa parte de gerência e sinceramente estava feliz. Estava, putz, agora, na minha impressão era que eu tinha crescido como gestor até então, nos meus primeiros poucos anos ali de experiência, lendo livro e errando eu mesmo, porque eu nunca tinha visto um exemplo muito interessante de como as coisas são feitas em escala e esse tipo de coisa. Então eu vi minha entrada, ou minha saída do Brasil, a entrada da Talks, como uma oportunidade de aprender com pessoas diferentes, pessoas que já tinham mais experiência. E foi assim por um bom tempo. Fiquei na Talks, acho que 5 anos quase, em vários países do mundo, trabalhando em vários projetos de tamanho diferente. E chegou um momento onde eu quis sair para trabalhar na empresa de produto. Acabei, como aquela época, startup muito pequena, eu entrei na outra empresa que eu entrei, que é a SoundCloud, tinha 40 pessoas. Então não tem cargo de gestor ou de nada, todo mundo fazia tudo. Eu entrei como back-end mesmo, como desenvolvedor de software de back-end. Mas depois de 3 meses, é aquela coisa, né? Quando você começa a entender um pouco mais de organização, como as coisas poderiam funcionar de maneira diferente, você entra numa empresa que está muito bagunçada, você não aguenta, você começa a organizar as coisas. É como você vai, sei lá, na casa do seu parceiro, da sua parceira e está tudo bagunçado, você começa instintivamente a arrumar as coisas que você não se aguenta. Então, através desse movimento, eu comecei a cuidar de toda a parte que a gente chamava de engenharia de produtos, né, da SoundCloud. Daí eu entrei cuidar dessa parte de engenharia de produtos, o time cresceu bastante e basicamente fiquei nessa parte de diretoria de tecnologia por quase 10 anos, cuidando de gerente de gerente, né, cuidando bastante de vários times diferentes, focado ou em produto, eventualmente sair para a plataforma, e agora eventualmente cheguei ao cargo de CTO, cuidando de 1.500 engenheiros, que é uma coisa, pessoas desenvolvedoras, que é uma coisa muito maior. Mas eu acho que respondendo a sua pergunta do que ninguém me falou, é que tem uma coisa muito interessante, que é quando você é um desenvolvedor de software, uma pessoa desenvolvedora, você tem livros, você tem referências, você tem pessoas, casos de uso, código que você pode olhar, open source, esse tipo de coisa. Quando você vira gestor, você percebe que, assim, ninguém é muita gente, mas quase ninguém da área tem essa gana, essa vontade de continuar estudando. As pessoas meio que viram gestores e, tá, beleza, parei, agora é só ir trabalhando direto. Que na minha cabeça de pessoa desenvolvedora é loucura. Como assim? Não, eu quero ler, eu vou entender, eu vou ver quais são os modelos diferentes, resolver esse problema, aquele problema. E é interessante como é que isso é meio destoante até de algumas culturas corporativas. Às vezes a empresa é meio arisca a isso. A empresa quer fazer as coisas meio que nas coxas ali, do jeito delas. Então, você ser uma pessoa que quer sempre estar aprendendo na parte de liderança é uma vantagem enorme, porque você tem uma vantagem com relação com sua competição com as outras pessoas, que as outras pessoas geralmente não estão nessa gana, nessa pegada, mas às vezes também causa alguns problemas, porque as pessoas não querem aprender. É como você entrar quando eu comecei a desenvolver, eu trabalhava muito com banco estatal, esse tipo de coisa, era consultor, e eu falava, não, gente, vamos usar PHP, vamos usar Java, e o pessoal lá, não, mas o mainframe está aqui funcionando de boa, por que a gente vai mudar? Em gestão ainda acaba sendo muito assim, infelizmente. Uhum. E eu acho bem doido, assim, porque até pegando a minha experiência, assim, ao longo da carreira, eu percebi que, acho que ao longo da carreira e da vida, assim, percebi que para você atuar num alto nível em qualquer assunto, você precisa estar buscando conhecimento, se dedicando para você evoluir e chegar num nível legal. Então, por que isso seria diferente
em gestão, liderança, sabe? É mais um tema ali onde a gente precisa evoluir, enfim, crescer. Exato. E até pegando o teu caso, um negócio que eu percebi, assim, né, dessa trajetória que você comentou, e você me corrige se eu estiver errado, mas ela foi muito intencional ali, né? Então você estava buscando melhorar alguma coisa, você buscou mudar de empresa para atuar numa empresa de produto, então você estava assim, sempre buscando alguma coisa. Elas não necessariamente apareceram assim na sua frente. Obviamente que quando a gente fala de oportunidades, de vez em quando elas aparecem, mas a gente de alguma forma tá buscando ali também, né? A gente tá buscando para ser minimamente intencional, a coisa vir mais rápido, pelo menos. Sim, sim, isso é de fato. Eu acho que todo na parte da minha trajetória como pessoa mais técnica mesmo, pessoa desenvolvedora, quanto na parte de gestão, eu sempre fui muito intencional com as escolhas nesse sentido. A menos, tipo, quando não dava, né? Porque eu tô pulando de país em país há tanto tempo, a vida de imigrante, às vezes, você não pode escolher onde é que você vai, você tem que ir para um lugar onde você possa ser confortável com seu visto, mas sempre que eu tive a opção, tentei ser intencional nesse sentido. E é engraçado você mencionar isso, Edu, que eu estava pensando uma coisa que eu acho que eu nunca mencionei em palestra ou podcast ou coisa do tipo, que é um dos motivos de eu tentar dar esse pulo de gestão, de até essa coisa de entender mais sobre gestão, como pode ser, como não pode ser, foi porque uma vez eu recebi um feedback de um gestor meu que era acho que Senior Vice President de engenharia, que era uma pessoa que eu admiro muito, uma das poucas pessoas que eu acho que são, tipo, um exemplo que eu trabalhei como gestor. E essa pessoa me falou, não lembro qual era o contexto, mas não era nada muito ruim, mas ela me falou, Fê, a parada é a seguinte, você como técnico, eu não consigo te substituir. Não tem, eu sei que eu vou me ferrar se eu fizer isso. Isso foi na época que a gente estava fazendo coisa pioneira em microserviços e BFF, esse tipo de coisa. Mas ele falou, mas na parte de gestor eu consigo te substituir. Então, esse feedback, colocando um pouco fora de contexto a conversa maior que estava acontecendo, mas isso ficou na minha cabeça por um bom tempo. Eu falei, mas por quê? Qual a diferença de uma coisa para outra? Será que é talento inato, uma parte de gestão, e eu tenho talento, parece, sei lá, personagem de jogo, né? Que você escolhe a classe no início, daí se você é guerreiro, você é guerreiro, se você é mago, e é complicado você mudar de um lado para o outro. Ou isso são disciplinas e coisas que dá para aprender? E eu acho que, é engraçado, eu estava conversando com o Vitor Pellegrino, que é uma pessoa que você devia também entrevistar para esse podcast. O Vitor foi meu estagiário na Globo.com, a gente já trabalhou 4 vezes até então, agora no PicPay, onde ele trabalha comigo, ele é um dos vice-presidentes de engenharia lá. E ele estava falando ele falou, cara, a gente trabalha há 15 anos, eu acho que a gente já viu que a gente consegue fazer tanto a parte técnica quanto a parte gerencial. É só você sentar, aprender e entender, né? O framework de adquirir conhecimento e colocar na prática é basicamente o mesmo. A coisa é o que você quer dedicar e o que te faz feliz. E aí é engraçado também, falando uma coisa que aconteceu hoje de manhã, eu fui tem um grupo de usuários, eu não sei se é um meetup, acho que é a coisa mais de CTOs de Nova York. Hoje eu já tenho um tempinho em Nova York, faço parte desse grupo, e hoje de manhã um assunto que a gente estava discutindo como grupo era exatamente a quantidade de vezes que a pessoa chega no cargo de CTO de uma empresa grande, uma empresa, não seria um Facebook, um Google, uma Big Tech da vida, mas uma empresa grande de fato, e a pessoa acaba decidindo que não, cansei, já sei que eu posso fazer isso, eu quero voltar a fazer a coisa técnica, de repente uma startup pequena, ou eu quero resolver um problema difícil por eu mesmo. Então tem muito esse lado, mas a intencionalidade eu acho que é muito importante nesse crescimento. Óbvio que às vezes até circunstância muda você para um lado ou para o outro, é normal também, mas eu acho que aí você acaba numa desvantagem que você tem que ser mais reativo, né? Aí você tem que correr atrás e acaba dependendo muito do suporte que a empresa, seus mentores já existentes conseguem te dar nesse lado. Então eu tive muita sorte e o privilégio de poder tomar decisões que me levaram nessa direção na minha carreira. Uhum. Tem até um livro que eu li recentemente, eu não vou lembrar o nome, mas vou colocar nas notas do podcast, porque depois de gravar com certeza eu vou lembrar, que é um livro que fala justamente sobre essa questão de o que acontece normalmente ao longo da nossa vida e tal. O que ele fala ali é que muito do que acontece tem a ver com as nossas escolhas, obviamente, né? Então, aquilo que a gente está realmente colocando ficha ali, mas tem também a ver com alguma aleatoriedade. Então, e isso a gente não controla. A questão é,
a gente consegue tomar melhores escolhas, mas a gente não consegue controlar a aleatoriedade. Então vamos focar no que a gente consegue, que é nas escolhas ali. Né? Então ser intencional parece bem seu caminho, assim. Essa coisa bem estoica, né? O ponto do estoicismo de controlar o que você consegue controlar e adaptar ao resto. Eu acho que isso é... Exatamente. E sinceramente, até se você nem pensar nessa coisa mais meta do seu trabalho, você olhar no trabalho do dia a dia, como gestor é isso. Tem muita coisa que você não controla. Então, concentra no que você controla, se adapta ao que você não controla. Exatamente. Aí já entrando até aqui no ponto, né, em um dos pontos que você trouxe ali na palestra, que eu queria entender melhor o teu ponto de vista, é o seguinte. Você comenta lá que gerenciar N times é diferente de gerenciar um time N vezes. E aí que só pra galera que tá ouvindo a gente ou assistindo entender, pelo menos do que eu entendi disso, né? Uma coisa é você liderar uma equipe. Liderar 10 equipes não é, vamos dizer assim, 10 vezes o trabalho de liderar uma equipe. É diferente ali, a coisa muda, né, de cenário. Daí eu queria entender da tua visão o que muda exatamente ali. Como é que foi pra você perceber que a coisa era diferente conforme você foi crescendo? Eu acho, eu não vou lembrar das palavras exatas, mas era uma coisa do tipo, quando eu comecei, eu tava, até na Globo, como eu tava comentando, tinha um time, daí em algum momento da minha carreira eu tinha 2 times, aí eu tava gerenciando os 2 da mesma maneira, só que, sei lá, segunda, quarta e sexta eu gerenciava o time A, os outros dias eu gerenciava o time B. E daí vira 3, vira 4, você, putz, não é só. Na minha cabeça, da arrogância da pessoa que está dando seus primeiros passos, eu pensava que era linearmente. A gente ia crescer, o número de trabalho ia crescer, em algum momento eu ia estar trabalhando no fim de semana em altas horas, mas era muito fácil. E uma coisa que eu aprendi é que não importa, você pode ter, sei lá, uma mágica que você vai trabalhar 24 horas por dia, feliz da vida, 7 dias por semana, mas não é a mesma coisa. Porque a quantidade de times não é só a quantidade de pessoas ou de projetos ou de coisas do tipo. É como é que você coordena todas essas threads de execução e como é que você faz elas funcionarem juntos. E aí, certamente você vai precisar desenvolver gestores nesses times, pontos de liderança que estão ali o dia inteiro, não estão ali só segunda, quarta e some o resto da semana. Mas mais do que isso, você também vai ter que desenvolver pontos de controle e de referência, onde você sabe como líder o que está acontecendo nesses times diferentes, sem estar mandando Slack para todo mundo o dia inteiro, falando, e aí, tudo bem? Como é que está o projeto A? Como é que está o projeto X? Guiando as pessoas nessa trajetória. E aquela coisa do cérebro da pessoa que é pessoa desenvolvedora há muito tempo, que tá, mas como é que eu sei que eles estão fazendo a coisa certa? Eu tenho, dentro da sua arrogância, do seu ego, do seu aquele cabeção que todo mundo tem, falar, putz, eu quero ver lá como é que tá indo o projeto X, será que eles estão escrevendo código, será que estão colocando teste, será que não estão, como é que tá o build, demora muito, demora pouco, como é que você gerencia esse tipo de coisa? De novo, 1, 2, 3 times, talvez você consiga gerenciar na unha lá você mesmo, até tem algumas empresas que gostam de fazer isso, mas chega um ponto, quando você é dono do departamento todo, que não só você não consegue, por mais que você tente, mas também é detrimental para a empresa, porque você não está adicionando muito como líder. Você tem que estar começando a pensar em outras coisas, começando a pensar em estratégia, visão, entender uma coisa mais macro, e em vez de ficar no dia a dia tentando gerenciar esses times. Então, esse é um dos desafios que é diferente quando você vira nessa parte que a gente chama... Eu gosto muito de usar a palavra gerência, ou a expressão gerência sênior, porque às vezes se chama diretor. No Brasil a gente tem essa coisa de coordenador e gerente, que eu nunca entendi direito qual a diferença de um para outro. Mas basicamente quando você começa a gerenciar gerentes, o jogo muda e você tem que adaptar. Não é escalabilidade horizontal, né? Que você só adiciona mais time e vai para dentro. Você tem que começar a desenvolver uns modelos mentais e umas ferramentas um pouco diferentes para lidar com isso. É bem interessante isso, porque assim, quando eu atuava como líder de equipe especificamente, ou de algumas poucas equipes, o que eu percebia era que eu tinha uma certa forma de trabalhar, eu conseguia, eu não vou dizer controlar exatamente, porque eu nunca fui tão controlador assim em relação a todos os detalhes do que a equipe fazia, mas eu conseguia olhar muito mais próximo e ajudar a equipe a, vamos dizer assim, a atingir o melhor resultado que pelo menos eu conseguia ajudar naquele momento. E até um caso emblemático assim, que eu consigo me lembrar, é em relação a desenvolvimento de carreira. Porque assim, quando eu me tornei líder, eu olhava para aqueles frameworks que normalmente as empresas têm, eu pensava,
putz, mas isso aqui é balela, isso é besteira. É muito mais fácil eu sentar junto com o meu liderado e conversar com ele sobre carreira e ajudar esse liderado a crescer. Vai ser muito mais efetivo isso do que necessariamente seguir um framework. Só que, conforme eu fui movendo, né, para uma posição um pouco mais sênior, eu percebi que, tá, ainda que eu esteja próximo desses líderes de equipe, eu não vou conseguir necessariamente garantir com que eles estejam fazendo da melhor forma possível com os liderados. Então, algum direcionamento é importante que eu dê. Aí surge o direcionamento que a empresa dá, cria um framework para facilitar para os líderes conseguirem aplicar para as equipes e tal, garantir que as pessoas estão se desenvolvendo. É que eu estou falando de desenvolvimento de pessoas, mas isso vale, Sim. eu imagino, para qualquer coisa. Não, eu acho super importante. É engraçado, você me lembrou agora um caso, quando eu entrei no PicPay em janeiro, uma das iniciativas que a gente já tinha em curso era exatamente mudar a trilha do desenvolvedor, né? Que os níveis e como é que uma pessoa, qual a expectativa de um cargo ou de outro, que está atrelada a performance também, né? Review de performance, como é que funciona, como é que não funciona, esse tipo de coisa. E aquela coisa, como gestor, eu cheguei, o trabalho já estava 75% pronto, então eu não queria também falar, para tudo, chegou um cara novo, então começa do zero. Mas óbvio que eu tinha opiniões. E daí, que até também um pouco falando sobre como é que você impacta um time positivamente como gestor mais sênior, eu usei uma ferramenta que eu acho super importante, ou uma pergunta que é uma ferramenta nesse caso, para guiar essa conversa, que foi, tá, como é que vocês criaram esse modelo de gestão, esse modelo de como é que as pessoas, qual a expectativa das pessoas em cada nível, de repente até um modelo ali de gestão de performance, mas como é que vocês vão treinar os gestores? Primeiro, como é que vocês vão saber que isso está sendo bem sucedido? E dois, como é que vocês vão treinar os gestores para isso? Porque para mim, até extrapolando um pouco no exemplo que você deu, um programa desse de trilha de desenvolvedor, seja lá como a gente quer chamar, o usuário mais importante, não necessariamente o stakeholder mais importante, tudo tem vários stakeholders, mas o usuário é o gestor. Porque o cara tá ali trabalhando, a pessoa vai vir para você e falar, porra, Edu, eu tô desenvolvedor júnior, quero virar sênior, como é que eu faço? E se o gerente mandar um veja bem, aí você já perdeu. Você vou falar com o RH para ver. Não, o gestor tem que saber, olha, a ferramenta que a empresa provê não é tipo, tem a lei, eu tenho que contratar um advogado para... Não, é o código, né? O código é ambíguo, mas a trilha de desenvolvedor é uma ferramenta que o gestor consegue usar no dia a dia. E é exatamente esse tipo de coisa que eu acho super importante. E especialmente você, como liderança sênior, está pensando nesse... Como é que eu consigo empoderar, né, que é uma palavra grande que às vezes é utilizada de maneiras meio dúbias, mas como é que eu consigo deixar que as pessoas que trabalham, que são os líderes de cada área, acabem executando as coisas da maneira que a gente, coletivamente, como empresa, acha que é a maneira certa. Como eu consigo desenhar uma ferramenta que é mais que uma lista de deveres e responsabilidades, mas uma ferramenta que, de fato, ajuda a pessoa, o gestor, no caso, a executar o trabalho dessa pessoa no dia a dia. Acho que esse é o tipo de coisa que é extremamente importante e, sinceramente, essa área específica não é muito... ainda está um pouco não muito desenvolvida. Eu tenho uma piada, toda piada tem um fundo de verdade, né? Mas é aquela coisa que você compra 10 livros de engenharia de gestão de engenharia de software, né? Engineering Management, e são 10 livros sobre como fazer o one-on-one. E você chegar a um ponto onde você tem um livro ou uma literatura, uma indicação que te ajuda a fazer esse tipo de coisa, como é que você desenvolve... não desenvolve as pessoas, que aí, beleza, isso é fácil, mas como é que você escala isso para criar uma organização de 500 pessoas que desenvolve pessoas, e também qual o objetivo, né? Que aí também você pode dar um passo para trás e pensar na parte estratégica. Pensar, puxa, o mercado é o seguinte, eu não consigo contratar nenhum sênior, eu tenho que contratar júnior. Como é que eu consigo contratar júnior, desenvolver o júnior rapidamente? O júnior tem um life cycle na minha empresa de 3 anos, que é por isso, porque como o mercado funciona. Então, como é que eu consigo treinar essa pessoa? Tipo, espero que nos primeiros 6 meses essa pessoa vai estar aprendendo, daí nos 2 anos e 6 meses seguintes ela vai estar produzindo. Como é que isso funciona em macro escala? Como é que isso funciona num ciclo de 5 anos? Esse é o tipo de coisa que eu acho extremamente importante na parte de liderança sênior, que a gente está falando, a gestão sênior, liderança sênior, tem que se preocupar muito nesse tipo de escala de problema, né? Talvez análogo a você desenvolver uma aplicação
sei lá, o sisteminha de timesheet que roda em um computador versus o sistema bancário que roda em 3 clouds diferentes espalhados pelo mundo todo. Acho que você começa a desenvolver, a pensar em problemas de escala um pouco diferentes. Sim, e eu imagino que isso varie até, ou deva variar, né, por conta também da cultura da empresa. Então, dependendo de como as coisas funcionam lá, não dá pra gente simplesmente pegar um framework, que é algo que funciona numa empresa, necessariamente tornar outra e garantir que vai funcionar também. Eu imagino que não seja tão simples assim. Sim. E eu acho que é engraçado porque não só a cultura da empresa, mas também a cultura dentro da empresa, a cultura dentro dos diversos departamentos da empresa. Isso é uma coisa que eu não tenho uma solução boa para isso, mas é uma coisa que pessoalmente sei lá, me ofende, me faz sentir ruim, é o fato que hoje uma empresa de tecnologia, e é assim desde que eu entrei nessa indústria, tem basicamente duas castas, né? Você tem o pessoal de tech e você tem o resto das pessoas. E daí tem características que são completamente diferentes. Então você tem talvez os requisitos de um gestor de tecnologia sejam diferentes de uma pessoa de suporte ou qualquer coisa do tipo. Então como é que você consegue criar um modelo que funciona para todo mundo, pelo menos dentro num nível mais abstrato, e de repente a implementação é diferente? É um problema extremamente interessante e vale a pena pensar, porque especialmente se a empresa é muito pequena, a pior coisa que acontece é que você tem essa comunidade de pares que não são pares, né? Você tem as pessoas que fazem basicamente serviços semelhantes, especialmente na parte de gestão, mas que têm expectativas muito diferentes. Então eu acho que a cultura da empresa é importante, a cultura dentro da empresa, as culturas são extremamente importantes, mas ao mesmo tempo uma coisa que eu acho que pensando até em pessoas que estão entrando, pensando nisso agora pela primeira vez, muito, especialmente a gente está falando, por exemplo, de trilha de desenvolvedor, é muito comoditizado. Eu digo, qualquer pessoa que me pergunta, como é que eu desenvolvo minha trilha? Eu falo, faz o seguinte, vai na internet, tem 500 mil modelos diferentes, pega um e começa a usar. Vai dar ruim, certo? Não importa. Começa a usar agora, de novo, tendo esse pensamento que, olha, o seu usuário para essa ferramenta é o gestor. Então, senta com os gestores, entende, aplica, faz um ciclo de performance baseado nesse modelo daqui a 6 meses, ou seja, o que fizer sentido para você, e faz como a gente desenvolve software. Aprende, faz uma retrospectiva, entende o que dá certo, o que não dá certo, faz uns testes, né, um dry run, um lançamento antes da performance para ver se não está funcionando, e vai adaptando. Eu acho que o mais importante é você começar de algum lugar. Óbvio que como a gente está lidando com pessoas, às vezes é muito complicado, é uma mudança muito brusca, então por isso que eu estou falando, pega um modelo que já seja consolidado em outros lugares, em vez de criar o seu do zero. Mas no final, na minha experiência, me disse que você vai mudar talvez 20, 30% no modelo da internet e vai funcionar para você. Não tem muito que inventar dessas coisas. A gente sempre gosta de achar que a nossa empresa é especial, é o floquinho de neve do mundo, mas a gente está basicamente todos fazendo a mesma coisa, lutando pelas mesmas pessoas. Então as empresas bem-sucedidas que foram generosas o suficiente para compartilhar os modelos dela, usa isso, rouba essas ideias, começa daí, em vez de tentar começar do zero. E seja lá o que você for fazer, não coloque um bando de gente na sala, desenvolvedores, gestores, dá uma página em branco para cada um de o que vocês acham que deveriam ser. Que aí você de fato não vai conseguir um modelo que funciona. Começa de algum modelo já existente, de alguém que já sofreu, já passou por isso, e você vai ter uma experiência muito melhor. Uhum. Tem até uma experiência que eu passei, pegando esse último caso que você comentou aí, né, de botar a galera para pensar e tal, que eu tive, vamos dizer assim, foi aprendizado que eu tive de que muitas vezes a gente juntando muita gente para decidir alguma coisa não funciona. Foi uma época que a gente juntou ali uns 20, 25 desenvolvedores para escolher qual seria a linguagem de programação padrão da empresa. Na época a gente usava umas 3, 4 linguagens. E foi horrível, assim, cada um puxando para um lado, uma discussão para lá. A gente não chegou a conclusão absolutamente nenhuma. Então, realmente, talvez juntar muita gente assim não dá muito certo, não. E até você ia comentando ali, né, sobre você fazer uma implementação e dar errado de cara ali, você vai melhorando e tal. Eu imagino que isso aconteça para qualquer mudança grande que você vai fazer. Se você talvez tentar implementar, enfim, sei lá, criar um projeto para implementar alguma coisa, na expectativa de que funcione perfeitamente de primeira, assim, possivelmente você vai estar muito enganado ali, você vai se frustrar bastante. Exatamente. E aí até saindo um pouco mais do desenvolvimento de pessoas e pensando como
decisão como uma maneira, em geral, de uma maneira mais abstrata, uma das coisas que funcionam bastante para mim é entender que isso é bem provável que vai acontecer, em vez de tentar evitar essa situação, tentar prevenir, tentar criar um ponto onde você tem a oportunidade de reagir a ela. Basicamente, na minha visão, qualquer decisão que a gente toma coletivamente, ou uma decisão importante, você está falando, caso da linguagem de programação é uma importante. Quando você toma uma decisão dessa, para mim, o mais importante é, a gente tem que tomar uma decisão, seja lá qual for, e boa parte das vezes, você tá, linguagem de programação, vai ser Java, vai ser Golang, vai ser TypeScript, vai ser seja lá o que for. Cara, eu já trabalhei com todas as linguagens, eu te digo que o impacto é marginal de qual linguagem você vai. Tem outras coisas que importam muito mais que isso. Por isso, você tem que tomar uma decisão. Isso é uma coisa que foi engraçada, especialmente nessa minha mudança de tratar de tópicos mais técnicos para tópicos mais gestores, que eu tenho muita opinião sobre linguagem de programação. Eu estudei linguagem de programação minha vida toda, é um dos tópicos que eu mais adoro, que mais sou apaixonado. Mas chegou um ponto de não importa. Eu vi que você pode usar a linguagem de programação que eu acho terrível, por causa. Eu tenho uma lista factual de coisas que fazem dessa linguagem de programação ser uma bosta. Mas não importa, porque não é isso que vai fazer minha empresa ser bem sucedida ou mal sucedida. Pelo menos, especialmente não uma escala pequena ou média ainda. Quando você começa a crescer muito, talvez, mas não é o ponto ainda. Então, como é que você consegue guiar as pessoas para tomar essa decisão e para sair dessa análise parálises ali, né? Todo mundo fica falando e ninguém toma decisão nenhuma. E uma das coisas que eu vejo que funciona bem é muito baseado nos meus anos trabalhando na Talks, como muitas vezes fazendo papel de coach agile, esse tipo de coisa, que cara, vamos decidir uma coisa e daí daqui a tanto tempo a gente revisita, faz uma retrospectiva e eu me comprometo como gestor a fazer essa retrospectiva. Eu vou marcar, tipo, a gente toma uma decisão hoje, eu vou marcar no seu calendário todo mundo no dia tal. E aquela coisa, se é pra alguém falar, eu avisei, beleza, você pode falar, não tem problema nenhum. Mas de agora até essa retrospectiva vai estar todo mundo compromissado com isso. Esse a gente tem que fazer. Daí a gente revisita sua opinião. Óbvio que das primeiras vezes que você faz isso, as pessoas não confiam muito, mas depois de um tempo, se você cria essa cultura, você consegue mover muito rapidamente. Porque a pessoa sabe que vai ter uma oportunidade de dar um feedback e dar uma mudança de curso num período X qual for. E isso, como framework abstrato, a minha experiência funciona para tudo. A gente está falando de trilha de gestor, o trilha de desenvolvedor, funciona para isso, funciona para decisão arquitetural, decisão tecnológica. Óbvio que tem um retrabalho, uma contenção ali de danos que você tem que fazer, mas ainda assim é melhor você conseguir se mover nesse modelo do que você ficar o tempo todo pensando qual vai ser a decisão. Eu lembro, especificamente falando sobre a parte técnica, em 2011 a gente começou a ter vários problemas na SoundCloud, onde eu trabalhava com uma arquitetura monolítica, Rails 2, nada funcionava, tudo quebrado o tempo todo. E a gente formou um grupo eu não lembro qual era o nome, mas tipo, um grupo de servicificação da empresa. Como é que a gente vai fazer para dividir em serviço? E eu lembro, tem uma foto, não sei se está no meu Instagram, mas essa foto é tão clássica que eu lembro desse dia até hoje, tem 11 anos isso, que a gente a empresa tinha uma varanda, né, no teto, no terraço, e a gente bebendo cerveja e conversando, porque 3 vezes por semana aquele grupo se reunia naquele terraço para conversar sobre as ideias, como é que ia ser, como é que não ia ser, e nada acontecia. Até que alguém sentou no canto e escreveu um negócio em Java e falou, tá aqui. A empresa não tinha visto nada Java na vida, era uma empresa que era Ruby 100%. Mas aquilo ali tem um impacto tão maior do que as nossas discussões eternas sobre nada, que foi que acabou modelando a empresa. Então, você conseguir chegar como gestor nesse momento é muito importante. E daí, voltando lá no início, a gente falando das ferramentas que você tem como gestor, como é que você modela esse tipo de comportamento. Para mim, uma coisa extremamente importante para você modelar esse comportamento é dar segurança psicológica e também intelectual para a pessoa, né? Porque falar de segurança psicológica, tudo bem, cara. A pessoa não quer achar que vai tomar uma decisão ruim, vai ser demitida porque tomou uma decisão ruim. Você quer que a pessoa consiga experimentar. Mas também eu acho que se você está contratando as pessoas certas, você tem que pensar também na segurança intelectual, que você pode tomar
uma curva mais cínica de pensar que é segurança do meu currículo, né? Segurança de ter certeza que eu não estou trabalhando com uma tecnologia terrível que ninguém quer trabalhar. Mas eu acho que se você contratar as pessoas certas, elas querem trabalhar com tecnologias certas, interessantes, desenvolver problemas interessantes, é dar essa opção de, olha, daqui a tanto tempo a gente vai revisitar essa opinião. Eu não vou decretar que a gente vai usar, sei lá, Perl, COBOL, seja lá o que for, e vai ser o fim da vida. Não, a gente vai revisitar essa decisão e com o que a gente aprendeu, a gente toma uma mudança para um lado ou para o outro. E, de novo, na minha experiência, demora um pouquinho, mas você consegue usar isso como uma ferramenta para desencanar, sai dessa parálise louca. Tanto que eu tenho um artigo que eu escrevi alguns anos atrás sobre como fazer RFC, que é um processo que eu sigo até hoje, e esse é um ponto pivotal, fundamental, dali do meu modelo, como eu uso RFCs, é que a RFC expira em algum tempo, seja lá 1 ano, 6 meses, e expirar quer dizer que a gente vai se reunir e vai pensar, e aí, isso aqui deu certo, não deu certo? E pode ser que a solução seja, não, deu certo, beleza, não tem nada para mudar. Ou pode ser que não, precisamos fazer outro RFC que se for mal cagado. Beleza, mas é importante a gente tomar uma decisão e ir para frente. E eu já ouvi também falar que eu achei bem interessante em relação a RFCs que nesse caso aí agora você comentou sobre ela expirar, mas também tem caso de ela tem uma data onde a gente vai parar de discutir e começar a implementar, porque senão ela pode ficar rolando e ninguém chegar a conclusão nenhuma ali. Exatamente. Esse modelo também, ele tem algumas coisas, engraçado, a gente está falando da coisa da prática versus teórica, da coisa de liderança. Esse modelo, eu posso te botar o link para você botar nas notas depois, mas o modelo é uma RFC sobre RFCs, que é bom, né, que já demonstra, é tipo quando as pessoas querem um compilador para a linguagem de programação que eles estão escrevendo, mas uma das premissas é que, olha, a RFC roda por tempo X e todos os comentários vão ser respondidos, mesmo que a resposta seja bacana, entendi o que você quis dizer, mas a gente não vai adotar essa opção. Mas chega no dia X e a gente vai tomar uma decisão que pode ser sim ou não, seja lá qual for. E daí é engraçado porque num processo desse, e aí vem as coisas que você nunca pensa, também voltando para as coisas que nunca te disseram sobre ser gestor de software, né? Que, putz, sei lá, 2 semanas. Mas nas 2 semanas fulano tava de férias e fulano ficou chateado. Bom, beleza, não é legal que o fulano não teve oportunidade, mas fulano sabe que daqui a 6 meses ele vai ter uma outra revisão dessa proposta, seja lá qual for. Então, por mais que a pessoa fique um pouco sentida, talvez, não vai ser o fim do mundo porque a pessoa não estava aqui. Vai atrasar, de repente tem algum retrabalho, mas tem uma oportunidade lá de criar. Mas essa parte de a janela de comentários eu acho extremamente importante também. Muito bom. Um outro negócio que você comenta na palestra que eu achei muito interessante assim, é que você fez uma analogia ali, você falou que em escala qualquer coisa quebra. Então o software quebra em escala, o hardware quebra em escala e o people, né? As pessoas ali também quebram em escala, né? Daí eu queria entender, assim, do teu ponto de vista, quais são os primeiros sinais ali que a gente começa a perceber de que as pessoas estão, entre aspas, quebrando ali conforme a gente vai crescendo? É uma pergunta interessante. Eu acho que... Eu nunca pensei sobre isso dessa maneira, mas a primeira coisa que me vem à cabeça é algo que eu falo bastante quando eu trabalhando com pessoas de produto, que é o seguinte, toda empresa, não toda empresa, mas boa parte das empresas, tem uma parte do backlog que é óbvio, né? Que são as coisas que faltam para você fazer. Quando, por exemplo, eu trabalhei na DigitalOcean, que é um provedor de cloud aqui, a gente tinha um produto e o nosso backlog, óbvio, era muito simples. A gente não tinha um equivalente do S3 da Amazon, que a gente chama de Object Storage, a gente não tinha load balancer, a gente não tinha block storage. Se você não tem essas coisas, você desliga a empresa e vai embora porque o seu produto não serve para nada. Então essa era a parte óbvia. Mas uma das coisas que eu falava com o meu chefe, que era o CEO e o fundador da empresa, ele falou, cara, quando a gente chegar a atingir isso, óbvio que o problema que a gente tem agora é como é que a gente atinge lá. Mas quando a gente atingir isso, o nosso problema vai ser, e agora? O que a gente faz? Porque agora você chegou no ponto da estrada onde tem 14 caminhos diferentes para você ir. E você não sabe direito para onde ir. Eu acho que das coisas que acontece é que quando esse backlog mais óbvio acaba, as pessoas começam a ficar perdidas e não sabem para onde ir. Vão para cá, vão para lá, o que faz, onde é que o produto e a direção técnica está indo. Acho que esse é uma das indicações. Uma outra indicação clássica é conflito. E daí você pode ver os conflitos clássicos de infraestrutura ou plataforma versus produto,
usando coisas diferentes e não tem muito uma visão estratégica de o que está acontecendo, cada um está fazendo a sua coisa ali, tá surgindo. E talvez uma outra, na parte mais de pessoas, na parte de humanas da coisa toda, é quando você vê, e você como gestor certamente vai ter acesso a salário e cargos de todo mundo, você abre aquela planilha e você fala, não, isso aqui está errado. Por que essa pessoa ganha 5 vezes o que aquela pessoa ganha se eles fazem a mesma coisa, ou se a outra pessoa faz mais do que a outra faz? Ah, veja bem, tem especialmente se trabalhando com empresa pequena, startup, pode ser um motivo histórico, que essa pessoa aqui estava junto com os fundadores na casinha onde eles começaram a empresa. Tá, aí beleza. Mas muitas vezes você vê que não, peraí, isso aqui tá errado, essas coisas estão muito complicadas. Quando você tem o cheiro ruim, quando você abre a sua planilha de salário, de cargos, vê que está tudo bagunçado, são os modelos que você vê que vai começar a dar algum problema ali. Eu acho que esses são alguns dos sinais que eu consideraria, sendo que eu pensei nisso pela primeira vez agora, mas foi as primeiras coisas que me vêm à cabeça. Mas aí, tô até curioso em relação a isso, que isso dá pra gente, vamos dizer assim, prevenir isso, ou é uma consequência inevitável e quando acontecer a gente vai lá e tenta, enfim, corrigir, melhorar, evoluir? Eu acho que essa é uma pergunta interessante mais no sentido de você quer gastar energia prevenindo isso, ou você quer gastar energia sendo resiliente e adaptando. Acho que é muito parecido como a gente desenvolve software, né? Você quer evitar defeito ou você quer corrigir defeito rapidamente? A verdade é a seguinte, de novo, voltando à parte do tudo quebra, software quebra. O software vai quebrar de maneiras que você nunca imaginou na vida. Eu já vi software quebrar porque a placa de rede estava saturada, porque a gente estava mandando muito pacote UDP no sistema de telemetria, então estava matando o sistema todo. Eu nunca ia pensar nisso. Não tem ninguém quer me fazer pensar nesse tipo de coisa. Como é que você reage a esse problema é mais interessante. E você, na parte humana, você tem algumas coisas que são óbvias. E aí, aquela coisa de algumas pessoas fazendo analogia com o desenvolvimento de software em si, falando da higiene, né? Lave suas mãos antes de operar o paciente, escreva testes, esse tipo de coisa. Tem algumas coisas que são óbvias que, sinceramente, em 2022, se você não fizer, eu acho que aí você está jogando um jogo diferente do jogo que eu gosto de jogar. Mas tem coisas que você não sabe como o mercado vai reagir. É só você pensar, ou a indústria, ou a sua empresa. Esse ano eu acho que é o exemplo mais interessante que eu já vi na vida, porque eu já passei por 2 crises na minha carreira, ou 3 agora. Peguei o finalzinho da bolha quando eu comecei, lá no final dos anos 90, no início dos anos 2000. Peguei a crise de 2007, 2008 e agora estou com essa crise nova aí que estamos todos vivendo. Mas nunca no mesmo um ano só tudo mudou da água para o vinho, nunca tinha visto. Esse ano eu comecei desesperado tentando contratar 1.000 e tantas pessoas. Agora a gente está falando de quantas empresas estão fazendo layoff na semana. Então, seja lá o plano que eu tinha em janeiro, é o mesmo plano que eu tenho agora. Se for o mesmo plano que eu tenho agora, então tem alguma coisa muito errada nesse plano. Então, acho que tem muita coisa do como é que você consegue construir uma empresa resiliente, e aí, ou a indústria, a organização, o organismo ali mesmo. E aí eu acho que, também voltando lá para o início que a gente falou, é a parte que tem um buraco enorme em termos de indústria, de pesquisa, de compartilhar entendimento. A gente, nos últimos, a última década pelo menos, passou tanto tempo compartilhando conhecimento sobre como fazer isso com as partes de software, a parte de processo até, mas como empresa, software em si não tem muito isso. A gente tem coisas para copiar de outras indústrias, tem vários livros e casos de outras indústrias completamente diferentes que você pode olhar e se inspirar, mas em software não tem muito. A gente já está descobrindo como fazer essas coisas. Uhum. Vamos evoluir aos poucos. Vamos aos poucos. Acho que a ideia desse podcast é tentar ajudar um pouquinho a galera também a seguir nessa trilha, né? Mas aí outro ponto aí que eu queria entender contigo é o seguinte, e esse, cara, me interessa bastante, assim, que você chegou a comentar ali na palestra, né, sobre questões de incentivos, né, de que boa parte do trabalho de uma liderança mais sênior é trabalhar com esses incentivos aí, né? Daí, esse eu tô bem curioso porque, assim, é algo que eu tô olhando para isso agora, né, que é como que a gente consegue diferenciar, né, os incentivos adequados dos incentivos perversos, ali, como é que a gente escolhe exatamente qual a alavanca que a gente vai puxar? Eu acho que isso falando de coisas ou de uma maneira mais abstrata, é uma pergunta extremamente interessante e extremamente difícil, né? Porque você sempre mas e aí, como é que você
como é que você mede isso no Abstract? Eu acho que não tem uma solução muito genérica para isso. Eu acho que uma das coisas, pensando ah, no dia a dia, é você, óbvio que você está, sei lá, introduzindo um processo, uma diretriz, alguma coisa, pensar em como é que isso, qual o comportamento que você está guiando as pessoas. E aí até eu recomendaria um livro que é muito antigo, é engraçado, eu li esse livro quando eu estava na Globo ainda, que é o Freakonomics, que eu tenho quase certeza que boa parte dos estudos ali que o livro cita não são mais atuais e provavelmente já foram corrigidos, mas a filosofia do livro é as pessoas vão jogar o jogo que você der para elas. Se eu jogar, olha, Edu, vamos jogar jogo da velha, a regra é essa e essa. Você vai, tá, vou tentar maximizar, gerando jogos, tentar maximizar o meu benefício aqui. Você fala, olha, o sistema de performance aqui é assim, você tem que provar que você individualmente fez alguma coisa. Se você fez aquele trabalho de cola, né, que ajudei fulano, fiz mentoria de ciclano, não importa, você tem que provar que você mesmo fez. Qual a consequência do processo? Você vai focar 1000% em performance individual. Então eu acho que tem algumas coisas que você consegue, óbvio, tentar entender qual vai ser o impacto dos incentivos antes, mas tem muita coisa que você só vai viver no dia a dia. E daí eu acho que essa cultura do como é que a gente consegue entender e mudar no decorrer do período facilita muito. Mas aí tem algumas, quando eu falo, acho que como conversa genérica, é talvez até um ponto de pesquisa aberta em administração de empresas, mas pensando em maneiras específicas em tecnologia, eu acho que a coisa que está virando mais e mais a bola da vez nesse sentido é performance. Como você mede a performance das pessoas, que é basicamente o maior sistema de incentivo que alguém tem. No Brasil isso ainda não é muito comum, mas fora do Brasil você tem vários lugares, que a gente geralmente chama de Big Tech, onde até 70% do seu salário como pessoa desenvolvedora, não como executivo, é variável. Aí não é um bônus, tipo, eu trabalho no banco e daí tem um bônus baseado na performance. Não. É variável baseado numa fórmula que as pessoas fingem que são científicas, mas que é complicado ali. E eu já tive diversos casos de pessoas que eu conheço pessoalmente que são pessoas super sênior, principal, staff engineer, esse tipo de coisa, onde a pessoa recebeu um feedback onde falou, olha, fulano, você está ajudando muito os júniors do seu time e não está produzindo o suficiente como individualmente. Fala, mas porra, peraí, eu estou ajudando o time, não é assim que funciona? Fala, não, você tem que produzir você mesmo. E é engraçado que eu vi essa semana, algumas semanas atrás, uma pessoa no Twitter, de uma maneira meio cínica, mas que eu acho que ainda é verdade, falando que, por exemplo, um dos motivos do Google ter tantos produtos diferentes que fazem a mesma coisa e meio que ficam zumbis ali, é porque a maneira de você ser promovido no Google é você basicamente criar um produto diferente. Então eu vou lá, crio mais um sistema de mensagens por vídeo, beleza, criei, fui promovido, vou fazer outra coisa. E sei lá quem vai cuidar desse negócio, deixa pra lá. Então você tem todo esse sistema trabalhando de uma maneira complicada. Então eu tenho alguns pensamentos sobre review de performance, como é que a gente faz gestão de performance em tecnologia, que eu quero colocar no papel em algum momento, mas eu diria que é a parte mais importante da gestão de tecnologia, de uma maneira mais pragmática, pensando no dia a dia, na pessoa que vai ouvir esse podcast e vai trabalhar amanhã, como é que você tem certeza que o que você pede das pessoas ou o que você recompensa das pessoas é o que você precisa. E provavelmente o que você precisa é trabalho em equipe, não é trabalho individual. A questão da cultura do herói, esse tipo de coisa, acho que já está bem entendido que não é exatamente a melhor coisa do mundo, mas ainda assim muitas empresas ainda fazem muito prezam muito isso e dão muito valor a isso nos seus reviews de performance, avaliação, bônus, benefícios, esse tipo de coisa. Então acho que esse é uma dica ali de dar uma olhada, porque é sempre complicado. E sobre essa questão da cultura do herói, tem até algo interessante assim, que eu percebi ao longo da carreira assim, nas empresas que eu passei. A maioria delas falava que não valorizava isso, que isso era algo ruim e tal, mas quando ia avaliar, isso era bem avaliado. A maioria das empresas é um negócio muito interessante. Interessante pra ruim, vamos dizer assim. Sim. Mas acontece. Eu lembro quando eu entrei na SoundCloud, eu entrei em outubro, então chegou dezembro, eu
não entendia muito sobre a empresa ainda, estava me acostumando como é que fazia as coisas. E eu lembro que eu participei de uma outage que a gente teve, porque dia 25 de dezembro, Natal, o nosso certificado SSL expirou, que acontece muito. Hoje em dia tem vários monitores, mas em 2011 você não tinha muito. Expirava, ninguém conseguia usar o site, ninguém conseguia usar a API, estava um inferno. E daí 3 pessoas que já estavam na empresa há bastante tempo juntaram, resolveram, conseguiram emitir o certificado novo e tal. E eu falei, bacana e tal, beleza, né? Fiquei feliz com o resultado do projeto. Mas aí na semana seguinte a gente teve um all hands e o nosso CEO colocou um slide com o rosto dessas 3 pessoas. Falou, queria muito agradecer, falando que ficaram trabalhando sei lá quantas horas durante o Natal para fazer isso acontecer. Eu falei, meu Deus, não, não, não. Tipo, sim, essas pessoas tiveram um papel aí importante, mas esse não é o que você quer recompensar. Você não quer que alguém fale, putz, eu quero muito que seja eu da próxima vez que o CEO vai falar para a empresa toda que eu salvei a empresa durante o Natal. Não, isso aqui não é filme de dezembro que a gente vê na sessão da tarde, onde alguém salva o Natal contra os duendes do mal. Tipo, como é que você cria essa cultura é extremamente importante. Muito bom. Daí, pra gente finalizar aqui, queria te pedir a dica de um livro que você tenha lido aí num passado recente, que você curtiu e que você imagina que ele seja legal para todos os líderes de tecnologia lerem também. Recente, eu tenho um livro que eu li tem um mês atrás que eu vou até olhar o nome aqui, me impactou muito, que é um livro sobre um cara chamado Jack Welch, que muitas pessoas conhecem, que é o cara que foi CEO da GE por muitos anos e tal. Eu peguei, não sei se foi Covid ou alguma coisa parecida, mas teve uma época nos últimos 2 anos que eu comecei a ler livros só sobre coisa ruim, assim, li sobre a Enron, li sobre a Theranos, li sobre todas as empresas que deram ruim, assim, eu li um livro atrás do outro desesperadamente. E o livro do Jack Welch foi interessante para mim porque chama, eu acho que só tem em inglês até então, The Man Who Broke Capitalism, o homem que quebrou o capitalismo. E é basicamente tirando a máscara de toda a cultura sobre o Jack Welch que existe ainda hoje, que existia muito na época que eu estava querendo. Que é um cara que basicamente divulgou Six Sigma, curva forçada de performance, e todo esse tipo de coisa, e até a maneira com que a gente faz performance, o Google faz performance hoje em dia, a pessoa que criou o sistema de performance do Google trabalhava com o Jack Welch. Então você vê a herança, e aí tem um fenômeno falando de capitalismo de stakeholder versus capitalismo de shareholder, você maximizar o preço da ação versus você maximizar os seus stakeholders em geral e tal. Então a gente pode colocar depois as notas, mas é um livro que me fez pensar muito sobre o quanto que uma pessoa tão influente no mundo todo e o que essa pessoa tá, para que essa pessoa estava otimizando e para que eu quero otimizar. E como é que você, é meio que um colonização, você tirar esse fantasma, essa coisa que você nem sabe que existe, que está ali nos processos. De novo, você está fazendo OKR, tem impacto de Jack Welch. Você está fazendo performance review, tem impacto de Jack Welch. Tentando entender um pouquinho as coisas ruins que vêm disso, como é que isso impactou o mundo todo, e o que você pode fazer para, de repente, mudar isso na sua empresa e ter uma abordagem um pouco diferente. Muito bom. Me amarro em livros assim que dão tapas na cara daí. Coisas novas, assim, coisas que a gente não estava esperando. Tapa na cara da sociedade. Boa. Muito obrigado, Phil, pela conversa aqui. Foi muito legal conversar contigo, Edu. cara. Um abraço e até a próxima. Obrigado você, até logo.